Agora vamos tentar aplicar o que nós acabamos de aprender. Um exemplo, um cão estava a perseguir um gato, então os dois estão à mesma velocidade, e a velocidade deles é dada em 5 metros por segundo. Qual a velocidade do gato em quilômetros por hora? Aconselho sempre a escrever a relaçãozinha que nós aprendemos. Nós temos a relação de quilômetro por hora para metros por segundo. E sempre iremos utilizar um número mágico de 3,6. Se eu quero transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, irei aplicar uma operação de divisão. Se eu já quero fazer o processo inverso, metros por segundo para quilômetros por hora, aplicarei uma operação de multiplicação. Nesta situação, iremos ter que realizar uma multiplicação, já que eu estou transformando de metros por segundo para quilômetros por hora. Então vamos lá, multiplicando 5 vezes 3,6. O que vai dar? 5 vezes 6 é igual a 30. Sobe o 3. Coloco agora a minha vírgula, já que tínhamos uma vírgula aqui. 5 vezes 3 é igual a 15. 15 mais 3 igual a 18. Então, o nosso resultado é igual a 18. O que significa que 5 metros por segundo equivale a 18 quilômetros por hora. E esta é a minha resposta da questão. Exemplo 2. O velocímetro de um carro indica 72 km por hora. Expressa a velocidade deste carro em metros por segundo. Se eu quero realizar a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, irei então realizar a conversão de cima, sinal de operação, divisão. Então nós iremos realizar a divisão de 72 dividido por 3,6. Se eu aumentar uma casa dos dois lados, isso irá facilitar o meu cálculo. Aumento aqui um zero e faço com que minha vírgula ande uma casa. Com isso, nós teremos então a divisão de 720 dividido por 36. Vamos lá. Então, se eu multiplicar por 2, eu tenho que 2 vezes 36 é igual a 72. 72 menos 72 é igual a 0. O meu zero que sobrou, então aqui, eu pego ele e apenas jogo aqui no resultado. Então, meu resultado vai ser igual a 20. Então, significa que 72 quilômetros por hora equivale a 20 metros por segundo. E esta é a minha resposta. Partimos agora para conhecer, revisar a aceleração escalar média. No movimento uniformemente variado, MUV, nós iremos estudar ele mais profundamente a partir da próxima semana. O módulo de velocidades sofre variação no decorrer do tempo. A medida dessa variação é denominada de aceleração escalar média. Então significa o quê? Que a aceleração que aqui nós vemos, ela é uma variável física que vai depender da variação da velocidade. Podemos analisar esse exemplo aqui do dois automóveis. O que faz com que os dois automóveis sejam diferentes? É a sua velocidade alcançada. Notemos que os dois partem da mesma velocidade, os dois velocímetros marcam 0 e 0 km por hora e partem do mesmo instante, t e t. Só que os dois vão percorrer um intervalo de tempo de 10 segundos, só que um vai atingir somente 40 km por hora e o outro vai ter um valor maior de 60 km por hora. E que fator foi determinante para que isso ocorra? Primeiramente, podemos notar que os dois tiveram o mesmo intervalo de tempo, só que os dois realizaram um deslocamento diferente,
e tiveram uma velocidade final diferente. E esse fator da velocidade ser diferente, ele é o que nós consideramos como aceleração. Se em um mesmo intervalo de tempo o carro B aumentou mais a sua velocidade do que em comparação ao carro A, significa que o carro B possuiu em seu movimento uma aceleração escalar média maior do que o carro A. Então, observando os velocímetros, como aqui nós representamos no esquema, nós podemos ver que a velocidade final do carro B é maior que a velocidade do carro A. E pela nossa explicação, isso significa o quê? Que o carro B ele se movimentou com uma aceleração maior, né? No intervalo de tempo de 10 segundos, os dois carros tiveram o mesmo intervalo de tempo. O carro A variou 40 km por hora e o carro B 60 km por hora. Isso é uma consequência da aceleração dos dois automóveis. Os dois automóveis, mesmo que façam movimento em um mesmo intervalo de tempo, eles sofrem influência de uma aceleração diferente, onde a aceleração do carro B é maior do que a aceleração do carro A.